Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa humilde casa espírita, ao nosso grupo, chamado de Aprendizes da Fraternidade. É sempre uma grata alegria quando nós vemos todos vocês aqui reunidos. Eu sempre costumo dizer aos meus pais que não importa quantas palestras que nós fazemos em vida, em morte também, porque não desencarnados, também trabalhando, obviamente, mas a gente sempre carrega a sensação de que estamos fazendo a primeira palestra, Sempre dá aquele nervosismo, aquela insegurança, mas ao mesmo tempo é muito gratificante poder compartilhar um pouco do que entendemos da doutrina espírita, das suas palavras, do seu consolo principalmente, pois este foi o principal propósito da doutrina espírita. Como sempre dizemos, consolar, esclarecer e acolher. E nestes poucos minutos em que nos envolvemos aqui neste ambiente, compartilhando um pouco do conhecimento espírita, que possamos também aproveitar para interiorizar e levar como aprendizado para a nossa vida, para a nossa existência, ressignificar atitudes, ressignificar crenças, valores, comportamentos, pois é sempre tempo de aprender. E se nos for permitido assim, que possamos todos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pequeno coração, nossa pequenina alma a Deus. E nós nos abrimos para Ele. Nós nos sintonizamos, nos conectamos com esta essência superior. E assim nos permitimos nos fortalecer. Fortalecer para os desafios, fortalecer para as dificuldades, fortalecer para os processos que viemos a passar em vida, que nos auxiliarão em nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui todos estamos juntos, envolvidos por essas vibrações de amor, em busca do aprendizado de nossas almas, em busca de nos elevarmos, em busca de transcendermos e assim dar cumprimento ao nosso propósito nesta terra, fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Então, Senhor, só podemos lhe agradecer pelo teu amor, pela misericórdia, pela bonança, pela justiça, por nos oferecer esta oportunidade de comungarmos juntos, de aprendermos e crescermos juntos. E assim, Pai Celeste, que possamos dar por início a esta prece, ou melhor, a esta palestra, que possamos então fazer a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É sempre tão gostoso fazer uma prece, né? Parece que eleva a nossa alma. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a saúde e a doença na visão espírita. Ou seja, daremos continuidade à minha palestra anterior, onde debatemos um pouco a evolução histórica do processo saúde e doença dentro dos parâmetros espíritas. Eu sei, já tem um tempo em que apresentamos este tema, mais de um mês praticamente, e provavelmente algumas coisas ficaram um pouco confusas ou foram esquecidas, alguns não estavam presentes também. Mas, como recordar é viver, naquela oportunidade nós debatemos um pouco a trajetória das diferentes concepções e entendimentos sobre o que é saúde e o que é doença, nos pautando no próprio desenvolvimento das sociedades, das civilizações, da humanidade como um todo. Desde os primórdios da história, os homens, quer dizer nós, espíritos, adquirindo atributos como inteligência, raciocínio, individualidade, fomos procurando formas de entender e interpretar a nossa realidade, o nosso universo, isto é, tudo ao nosso redor, o que faz parte da nossa vida. Sabe quando a semelhança de crianças que em uma determinada fase querem saber o porquê de tudo, porque o céu é azul, porque o mar é azul, porque isso acontece dessa forma. Tudo é novidade. E entre estas questões existia o problema, entre aspas, da saúde e do adoecimento. Por este motivo, nós buscamos criar e desenvolver as primeiras teorias e percepções sobre como explicar esses fenômenos. Afinal, o que é ter saúde ou estar em adoecimento? Como demonstramos na palestra anterior, até recentemente nós nos deparamos com basicamente duas correntes dominantes sobre esse assunto. Perspectivas, diria que bem opostas, mas que ainda moldam muito da nossa compreensão destes fenômenos. Se por um lado, por muito tempo, predominou-se um modelo mágico religioso, em que o estado de saúde e doença era explicado pela ação sobrenatural de deuses, espíritos, influências cósmicas e bruxarias, com o desenvolvimento das ciências médicas entre os séculos 17, 18 e 19, o modelo biomédico passou a ter predominância sobre as demais correntes. Nesta abordagem, a ação de bactérias, vírus, micro-organismos, partículas infecciosas de modo geral, era entendido como causador de todas as enfermidades. E apesar de ambas serem propostas bastante distintas,
é inegável que elas têm um ponto em comum, que é julgar que apenas uma dimensão da vida interfira no fenômeno do adoecer. Uma se detém no componente sobrenatural, enquanto que a outra se restringe ao corpo físico, ao que é da biologia humana. Só que, com o passar dos anos, pouco a pouco, essas perspectivas começaram a ser questionadas, pois começou a se perceber que elas não conseguiam dar conta da complexidade desse debate, uma vez que nós, seres humanos, não somos só seres constitutivos de carne e dos processos biológicos que ocorrem conosco, que existem outras dimensões que influenciam na nossa vida na Terra, entre elas a social, a cultural, a econômica, a biológica, inclusive, a ambiental, a psicológica. Dimensões essas que afetam diretamente o nosso estado de ter saúde ou estar em adoecimento. Como eu falei na última palestra, por essa razão, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a partir do século XX, passou a definir a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Mas, muito bem, muito bom, bacana, interessante o debate. Como agora inserir a doutrina espírita nesse debate já tão avançado? A partir do momento que ela introduz um quê a mais, que contribui para fechar, concluir essa discussão. A parte espiritual. Afinal, o que somos, meus irmãos? Através da doutrina espírita, nós nos reconhecemos como seres eternos, espíritos imortais. Mais do que isso, como nos esclarece o Livro dos Espíritos, há em nós 3 componentes. Em primeiro lugar, o corpo físico, ou o ser material, o ser de carne. Em segundo lugar, a alma, ou o ser espiritual. E por último, e não menos importante, o perispírito, isto é, o laço que liga a alma ao corpo, que serve de intermediário entre o corpo físico e o espírito. Nesse sentido, temos em nós 2 naturezas. Pelo corpo, participamos da natureza dos animais, com toda a nossa organização biológica, orgânica. E pela alma, participamos da natureza dos espíritos. E se tem uma coisa que os espíritos buscam nos deixar claro, é que essas naturezas não são isoladas, excludentes, distanciadas uma da outra. Pelo contrário, elas estão intimamente ligadas, correlacionadas, uma influenciando, intervindo na condição e disposição da outra. Ou seja, é muito difícil falarmos do corpo sem falarmos do espírito, e vice-versa. Logo, fica claro que os nossos amigos espirituais também consideram a saúde na sua condição completa, como a perfeita harmonia da alma, de nossas emoções,
sentimentos e valores, sem desconsiderar o nosso corpo físico. Vejam, meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos em momentos da vida em que nos encontrávamos totalmente saudáveis. Se fazendo o check-up geral, o check-up médico, os exames de rotina, estava tudo em ordem, perfeitamente funcionando. Mas, ao mesmo tempo, não nos encontrávamos bem. Nos sentíamos mal, em desequilíbrio, instáveis, em desarmonia. E, curiosamente, este estado de ânimo, de espírito, traz sensações reais para a nossa constituição física, em forma de dores, de desconfortos e aflições, muitas vezes inexplicáveis pelas vias médicas. Aí eu vos pergunto, isso é ter saúde? Os recursos da terra são o suficiente para garantir a saúde, esta saúde plena e completa? No Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, há um item chamado cuidar do corpo e do espírito, no qual se demonstra as relações que existem entre o corpo e a alma, como a nos dizer que por se encontrarem em dependência mútua, é imprescindível cuidar de ambos. De acordo com o médico e escritor Alírio Cerqueira Filho, em muitos aspectos, a saúde, nossa saúde, é sustentada pelo dono da vida, que é o Espírito. Assim ele nos diz, a energia proveniente do Espírito, de nossas emoções, pensamentos, descargas mentais, interesses e condutas, dependendo do seu teor, salutar ou tóxico, vai gerar imediatamente uma alteração no perispírito, que por sua vez produz uma alteração no corpo físico, podendo inclusive gerar desordens de natureza orgânica ou o que chamamos de doença. Vejam, meus irmãos, o impacto que aquilo que imprimimos em nossa alma, muitas vezes não só desta vida, mas de tantas outras existências que experienciamos nesta terra, podem gerar no nosso corpo físico. Olha a relação de dependência que há entre ambos. Por isso, existe uma corrente de estudos nestes últimos anos dentro da medicina que defende a importância da espiritualidade em nossas vidas. Na concepção da médica americana Christina Puchalski, a espiritualidade não é ter uma religião somente. É um conceito muito mais amplo. Ela, meus irmãos, a espiritualidade se expressa por meio de práticas, valores e crenças, representando a busca do indivíduo por conexão, transcendência, por um propósito na vida, seja através de amigos, família, trabalho, animais, a natureza, a religião ou qualquer coisa considerada para nós sagrada. Ela é um elemento estruturante na natureza humana e está ligada à manutenção, preservação e fortalecimento do nosso bem-estar e qualidade de vida.
Diria até que estamos falando de uma busca pessoal de cada um de nós, que nos leva ao final a nos conectar e reconhecer a nossa essência espiritual, a nossa força íntima, permitindo-nos também, muitas vezes, ressignificar o processo de adoecimento que por alguma razão estivermos vivenciando. Como ela mesma, essa médica nos diz, sermos o agente da nossa própria cura. Por exemplo, recentes pesquisas acadêmicas que buscavam identificar, avaliar o impacto da espiritualidade na saúde do corpo, confirmaram e reafirmaram o quanto que ela contribui para a melhoria da nossa saúde, em vários aspectos. Entre eles, a redução da mortalidade dos pacientes, menos casos de hipertensão, internações e intervenções medicamentosas, menor progressão das doenças cardíacas, melhor respostas a tratamentos de quimioterapia, melhoria da atividade imunológica de defesa do nosso corpo e a espiritualidade como fator de proteção contra a depressão e o suicídio. Isto, meus irmãos, é resultado de uma pesquisa científica, de uma pesquisa feita por médicos, como a reforçar aquilo que nós espíritas já entendemos, dessa relação entre o corpo e a importância de se priorizar também no cuidado de nossa alma. E isso também nos mostra como a saúde do corpo procede do equilíbrio e do amor que o espírito alimenta em seus interesses e opções. Quando Cristo disse aos seus: os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos, que ele vinha aos doentes. Ele não se referia a tão somente àqueles que ele curava pelas moléstias físicas. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda na terra tinha o propósito de socorrer a todos que não se encontravam em condição de equilíbrio. E a enfermidade a que ele se referia ia muito além das anormalidades e intercorrências do corpo, abrangendo de tal forma as deformidades de nossa alma, os desequilíbrios de nosso espírito. Jesus, também chamado do médico das almas, sempre se prontificou a nos orientar da importância do necessário equilíbrio entre as duas naturezas de que somos portadores, a do corpo e a do espírito, para que tenhamos uma plena saúde. E isto também significa considerar as necessidades do nosso corpo, pois nossa alma, se encontra momentaneamente envolvida por ele. Logo, para que ela cresça, se expanda e dê cumprimento ao seu propósito na terra, o corpo também precisa estar são, disposto e forte. Portanto, meus amigos, para finalizar esta palestra, é inegável e admirável como a medicina se esforça e trabalha para oferecer os recursos que restabeleçam e mantenham
o ajuste de nosso corpo. Já os ensinamentos do Cristo dão a base para a verdadeira saúde espiritual. O auxílio médico, medicamentoso, alinhado ao Evangelho do Cristo, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Em outras palavras, nós, como seres completos, precisamos estar em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Parafraseando o Evangelho segundo o Espiritismo, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Este corpo que Deus nos ofereceu com tanta misericórdia, com tanto amor e com tanta bondade, para nós trilharmos a nossa jornada nesta terra. E assim, meus irmãos, nós finalizamos essa rodada de palestras em que nós buscamos tratar a saúde de forma holística, de forma plena, principalmente quando consideramos os momentos que vivemos na Terra, de tanto desequilíbrio, de tantas dificuldades, de tanta desarmonia íntima, e como isso reflete diretamente no nosso corpo, nas nossas vidas. Então, meus irmãos, como aquela médica nos disse, que sejamos os atores de nossa vida, que sejamos os agentes de nossa própria cura. E assim, meus irmãos, fechando os nossos olhos, elevemos a nossa alma em direção a nosso Pai que está nos céus. Este Pai de todo poder e bondade, Criador, fonte eterna de bondade, que nos auxilia, que nos socorre e que nos consola. Senhor, nós viemos a esta terra em busca do nosso perfeito equilíbrio, da perfeita harmonia de nossas almas, de realinharmos, Senhor, perante a nossa consciência, de sermos verdadeiros instrumentos, trabalhadores da seara cristã, servidores do Teu Evangelho, da Tua seara e da Tua vinha. Pai Celeste, nos fortalece, nos encha de ânimo, nos encha de boa vontade para tomarmos as rédeas de nossa vida, as rédeas de nossa saúde, as rédeas do nosso destino, e assim edificarmos um futuro próspero, um futuro harmonioso, um futuro transcendente. Senhor, só podemos lhe render graças, graças por nos amar, graças por nos assistir, graças por nos acolher. Ainda, Senhor, somos tão pequeninos, tão ignorantes, ainda estamos em busca de compreendê-lo, de compreender as Tuas leis,
de compreender os teus desígnios. Mas uma coisa, Senhor, nós sabemos, é que nós o amamos, como o Pai que o Senhor nos é. O Pai que abre os seus braços e aguarda que cada um de teus filhos, filhos pródigos, filhos ignorantes, filhos perdidos, filhos doentes, se voltem para ti e façam esta jornada, percorram esta jornada em direção à tua luz, Senhor. Que possamos ser, Senhor, autênticos e verdadeiros trabalhadores do Cristo. E fazermos de nossas vidas um testemunho do Evangelho Redentor. E para então finalizarmos esta pequena palestra, que possamos então fazer a prece que nosso irmão maior, Jesus Cristo, nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.